capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Que diz assim, versículo 1: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de quê? De sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim. Pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Amém? Glória a Deus. O que é que nós temos aqui nesse texto? O que é que a gente tem? A gente tem um encontro. Porque Deus ama se revelar no encontro. Deus é um Deus que se revela. E Ele gosta de se revelar a priori no encontro. Mas esse encontro, ele acontece dentro de qual contexto? Qual é o contexto do encontro? O encontro de Deus com Isaías acontece em um momento no qual o profeta não está muito bem. Pastor, por que o profeta não está bem? Mas não só o profeta está bem. O povo também não está bem. Isaías está triste. O povo está triste. E por quê? Porque o próprio Isaías começa o texto dizendo que foi no ano em que o rei Uzias morreu. A nação está de luto. Então esse encontro, ele acontece dentro desse contexto. Num contexto no qual o profeta está vivendo uma tristeza. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías diz: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E aí, quando Isaías contempla o Senhor, mesmo em meio à sua tristeza, quando ele contempla o Senhor, e ao contemplar o Senhor, ele começa a cultuá-lo. Ali começa o culto de Isaías. Ali começa a adoração de Isaías. Eu vi o Senhor. Mas como é que foi a visão? Como foi a visão que Isaías teve? Aí ele diz que ele viu o Senhor. E aí ele descreve a sua visão. Ele diz que o Senhor estava sentado em um trono alto. E a borda do seu manto enchia o templo. E ele continua descrevendo, no versículo 2 ele diz: acima dele havia serafins. E não só isso, cada um dos serafins com 6 asas. Mas também não só 6 asas, não para por aí, porque com 2 os serafins voavam, com 2 os serafins cobriam os pés, e com 2 os serafins cobriam o rosto.
Mas também não só isso, eles diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vê o Senhor e aí ele descreve o que vê. E quando ele descreve o que vê, para mim, significa que a visão de Isaías veio acompanhada de manifestações no mundo físico. A visão de Isaías não foi uma esquizofrenia espiritual. A visão de Isaías teve a manifestação no físico. Porque também diz que o templo se encheu. Isso é poderoso. Porque ele também percebe a presença dos serafins. Ele percebe os serafins e ele detalha a presença dos serafins. Mas quem são os serafins? Quem são? Você sabe? Você sabe quem são os serafins? Se você já sabe, amém. Se não sabe, vai saber. E se está esquecido ou esquecida, vai relembrar. Os serafins são anjos. Então a visão de Isaías, ela é acompanhada dessas manifestações, e o interessante é que ele vê os serafins. Mas os serafins não são simples anjos. Para começar pela visão. 6 asas. 6 asas. Quantas asas? 6. Só que os serafins, na hierarquia celestial dos anjos, os serafins, qual a posição que eles ocupam? A primeira. Tirando a Trindade, Pai, Filho e Espírito, porque a Trindade, as 3 pessoas da Trindade, elas convivem, elas se relacionam mutuamente desde a eternidade. Tirando as 3 pessoas da Trindade, aqueles que estão mais próximos a Deus são os serafins. Na hierarquia celestial, tirando as 3 pessoas da Trindade, e os 3 que se entendem muito bem, porque são um, quem mais se aproxima de Deus são os serafins. Os serafins não são qualquer tipo de anjo, começando pela quantidade de asas. E na hierarquia, eles ocupam a primeira posição. São eles que estão mais próximos a Deus, os serafins. E o que significa a palavra serafim? A palavra serafim significa queimar. A palavra serafim significa incendiar. E a gente cantou. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Então o serafim, ele por si só já é incendiado. Para você entender, um serafim é uma bola de fogo com 6 asas.
E aí a gente às vezes também costuma cantar com olhos de fogo, ele está me vendo. Então você imagina, o serafim é aquele que pode estar mais próximo a Deus. Por quê? Porque o serafim é uma bola de fogo. O serafim, ele queima, na nossa linguagem, digamos que 24 horas por dia. 365 dias por ano. Isso se você levar em conta a eternidade, o serafim está na presença de Deus queimando o tempo todo. Queimando o tempo todo. É uma bola de fogo, irmãos. Mas o que me chama a atenção ao olhar para o serafim é que o serafim, mesmo sendo uma bola de fogo, eles usam duas asas para cobrir o rosto. Eles usam duas asas para cobrir o rosto. E por quê? Porque nada, versículo 3, por favor, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, mesmo sendo uma bola de fogo. O texto diz que com duas voavam, com duas cobriam os pés e com duas cobriam o rosto, porque mesmo sendo um ser celestial tão poderoso, mas nada se compara à glória do Pai, nada se compara à glória do Eterno. Nada. Ai, irmão, e saber disso me traz tanta paz, saber disso me traz tanta segurança, saber disso me torna mais apaixonado por Ele. Porque nós estamos falando de uma bola de fogo, que o próprio nome já significa isso, mas que diante da glória de Deus, a bola de fogo, que são os serafins, tem que cobrir o rosto. Porque a santidade de Deus é absoluta e a sua glória é infinita. Por isso que a gente costuma cantar: nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta para ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Sabe por quê? Porque tudo veio de ti e tudo volta para ti. Irmãos, isso é muito lindo. Isso é muito poderoso. E aí quando Isaías tem essa visão, quando Isaías percebe a manifestação dessa glória, quando ele vê um Deus extremamente santo e glorioso, porque não é Isaías que está dizendo que ele é santo, são os serafins. E diante dessa visão, versículo 5 diz que Isaías, então ele diz: eu estou perdido. Eu estou perdido. Isaías diz: é o meu fim. Eu não tenho do que me gloriar. Diante dessa visão, diante dessa majestade, diante desse poder, diante dessa glória, quem sou eu? É o meu fim. Eu estou perdido. E quando Isaías diz que está perdido, a palavra diz que, versículo 6 diz que
um dos serafins voou em direção à presença, voou em direção até Isaías e levou uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. O serafim tira uma brasa do altar, vai em direção a Isaías e toca nos lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Irmãos, Isaías diz: eu estou perdido, mas depois que ele diz que está perdido, acontece coisas poderosas, com significados poderosos. E quando Isaías reconhece os seus erros durante a adoração, porque Isaías está em meio a um culto, Isaías está em meio a uma adoração, Isaías está contemplando a glória, a majestade, a face do Eterno. Então Isaías, ao estar adorando ao Senhor e em meio à adoração, ele reconhece a sua fraqueza, ele reconhece o seu pecado em meio à adoração. O Senhor foi misericordioso com o seu servo. Porque a palavra de Deus me garante que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus é misericordioso com Isaías. Mas eu também aprendo uma coisa aqui. Quando os serafins retiram a brasa no altar e vai até Isaías, eu entendo uma coisa aqui, irmãos. Você é de Deus? Amém ou não amém? Então aprenda uma coisa. Se você é de Deus, como você diz ser, lábios que proclamam a mensagem divina não podem estar contaminados. Porque o serafim pega a brasa e toca onde? Nos lábios. E quem providenciou descontaminar a boca de Isaías? Quem? O próprio Deus. O próprio Deus. Então o que é que eu aprendo? Eu nunca vou poder autodescontaminar-me. Tudo veio de ti e tudo volta para ti. Autodescontaminação, autolibertação. É Deus quem opera, diz a palavra, em nós, em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem nos purifica. Isso ele vai afirmar em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7. É Deus quem nos purifica e nos purifica por meio do sangue do seu Filho. 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quê? Nos purifica de quê? Quem nos purifica de todo pecado? O sangue de Jesus, o Filho de Deus. É Deus quem nos purifica. Não são os meus atos que me purificam. São os atos de Jesus a meu favor. A ação de Jesus em minha vida, essa ação é que me purifica. Não existe autopurificação. É Deus quem nos purifica.
E aí, quando somos alcançados por este amor, quando somos alcançados por esta purificação, quando somos alcançados por este toque, há uma sensibilidade em mim, gerada por esse Deus, gerada por esse Espírito, gerada por esse toque, gerada por esse amor. Há uma sensibilidade em mim. E aí sabe o que é que acontece? Verso 8. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, sensibilizado, eu respondi. E o que foi que ele respondeu? Aqui estou. Aqui estou. Envia-me. Envia-me. Ah, queridos. Bom é adorar, bom é render graças, bom é se prostrar. Bom é reconhecer que nada somos. Bom é reconhecer que precisamos dele. Mas o que de fato você pode aplicar dessa palavra? Pastor, como eu posso colocar? Quais as lições práticas que eu posso tirar dessa palavra? Tudo ocorreu quando Isaías entrou onde? Onde era que Isaías estava? Onde ele estava? Geograficamente, qual era o lugar onde ele estava? No templo. Isaías estava no templo. Mas qual era o seu estado emocional? Ele estava de luto. E o luto, irmãos, para nós humanos, é um obstáculo. Um momento adverso que Isaías estava vivendo era um obstáculo. Mas aprenda uma coisa, de forma prática. Isso eu posso te dizer com muita autoridade. Assim como Isaías viveu, eu posso te dizer que no caminho, eu posso te ensinar isso com muita autoridade. Não permita nunca, irmãos, não permita nunca que nenhum obstáculo afaste você da casa do Senhor e afaste você do lugar de adoração. Não permita. Muita gente se afasta do lugar de adoração, muita gente se afasta do encontro com Deus, muita gente se afasta da presença de Deus, muita gente para de congregar por causa dos obstáculos. Mas o salmista, no Salmo 122, no versículo 1, diz assim, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluias. Pastor, o que é que eu posso mais aprender de forma prática? Qual a lição prática que eu posso? Irmão, gente é uma coisa interessante. Gente sempre gosta de chamar atenção, principalmente para si. Eu sou gente, você também é, então sabemos disso. Então, de forma prática, aprenda uma coisa. Não queira competir com a glória e a majestade de Deus. Tem gente que adora competir, principalmente se for crente. Crente é assim, crente ele acredita que o centro das atenções da igreja é ele.
Tanto é que se ele não receber uma certa atenção, ele fica dodói. Sabe o que é isso? Inconscientemente ou conscientemente, esse crente está querendo competir com a glória e com a majestade de Deus. Porque ele acredita que na igreja ele precisa ser o centro das atenções, ele precisa ser paparicado, ele precisa de glória, ele precisa de adoração. Ah, irmão, lembre-se, o serafim era uma bola de fogo, é uma bola de fogo. E mesmo sendo uma bola de fogo, mesmo queimando, mesmo tendo todo aquele fogo, com duas cobriam o rosto. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ah, eu tenho unção, amém. Ah, Deus me usa nessa área, amém. E que Deus continue te usando. Mas eu não vou te adorar, eu não vou te paparicar, porque Deus está te usando nessa área. Porque Deus é o único a ser adorado e a ser glorificado. Porque o serafim cobria o rosto, irmão, você nem cubra, se esconda. Faça como Moisés. Vá para a brecha, que eu vou passar. E depois que eu passar, você dê uma olhadinha. Mas não olhe antes, porque se você olhar, é pior do que Hiroshima e Nagasaki. Só para vocês terem uma ideia. E olha que hoje já existe bomba atômica mais poderosa do que a de Hiroshima e Nagasaki. E desintegra. Então, Deus é muito mais. Então, Ele vai dizer para nós: não queira disputar comigo. Não queira disputar comigo. Isaías 48, versículo 11. Não queira disputar comigo. Olha o que ele diz, Isaías 48, 11. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Qual a outra lição que eu posso aprender com esse texto? O Senhor requer pureza. Um dos serafins voou, pegou uma brasa no altar, veio e tocou meus lábios. O Senhor requer pureza. Quem requer pureza? Não é o pastor, não. Que fica enchendo meu saco, que fica enchendo minha paciência. Irmão, não é o pastor, não. Até mesmo porque eu nem torro sua paciência. Sabe por que eu não torro sua paciência? Porque se você não entender que é o Senhor que requer de você, irmão, eu aprendi uma coisa muito poderosa essa semana, lendo a Bíblia. As pessoas se cansam de Deus. E aí o texto que eu li, aí Deus dizia para as pessoas: logo eu que tirei vocês do Egito, logo eu que livrei vocês das mãos de não sei quem, logo eu que fiz isso por vocês, como assim? Vocês se cansaram de mim? O que é que eu aprendo com isso? Que se vocês se cansam de Deus, você imagina se eu ficar torrando a paciência de vocês. De mim vocês já se cansaram, ó. Porque se vocês se conseguem se cansar de Deus, o Deus que está dizendo eu exijo pureza. O Senhor requer pureza. Mas o texto também me traz uma outra lição. Diz que o serafim voou e foi até onde?
até o altar e pegou o que lá? Uma brasa. Então, o que é que eu preciso aprender? Eu preciso aprender de forma prática, irmão. Deixe-se ser tocado pelo que vem do altar de Deus. Muita gente entra domingo, sai domingo e não se deixa tocar por aquilo que Deus libera. E não é falta do toque de Deus, não é falta de Deus falando, não é dureza do nosso coração, é dureza. A gente não se deixa tocar, a gente não se deixa ser conduzido por Ele. Queremos o tempo todo estar no controle, queremos o tempo todo estar raciocinando, será que é, será que não é? Deixe-se ser tocado pelo que sai do altar de Deus. Aleluias. E por último, obedeça o chamado ao testemunho e ao anúncio do Evangelho. Irmão, essa adoração de domingo à noite, ela só terá validade se na minha adoração eu incluir a evangelização e o testemunho. Porque senão não vai passar de cantoria. Senão não vai passar de sensações epidérmicas. Senão não vai passar de arrepio de domingo à noite. Senão não vai passar de emocionalismo. Adoração, que adoração envolve emoção, envolve os sentimentos, envolve, mas depois que envolve todos os sentimentos, também envolve evangelização e envolve bom testemunho. Porque senão não passa de só isso, meu irmão. A sociedade está cansada. Isso, a sociedade tem, só que de forma diferente. É só tomar um negócio lá misturado, uns comprimidos diferentes que lá também tem. E o que é que lá não tem? Evangelização e bom testemunho. Então, se aqui também só tiver treme-treme e não tiver evangelização e bom testemunho, qual é a diferença entre a gente aqui que está tremendo e eles lá que também estão tremendo? Eu estou dizendo que é para não tremer? É isso que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é para tremer, mas incluindo evangelização e bom testemunho. Porque senão não vai passar aqui. Sim. E essa boiada não passa nunca, não? Que tenha mas que quando a gente sair, tenhamos evangelização e bom testemunho. Quem vai fazer? A quem eu vou enviar? Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Porque eu não sei separar, Senhor. Na minha adoração, eu entendo que faz parte da minha adoração testemunhar e evangelizar, anunciar o Evangelho, faz parte da minha adoração. E aí eu digo como Maria, como ela diz em Lucas 1, verso 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Sou escravo, não tenho vontade, a vontade é tua. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.